Olá, vamos começar a terceira aula do nosso curso aqui do segundo módulo do nosso curso, sobre o texto do Porchat, sobre o que aparece. Eu quero comentar agora a parte positiva desse texto, que vai da seção 3 até o final. Primeiro, lembrando que, em geral, o ceticismo é visto como uma doutrina crítica, negativa, destrutiva, que dirige todos os seus esforços para refutar os dogmatismos, as filosofias dogmáticas, não tendo nada de positivo. Bom, a parte negativa do Porchat é muito curta. São essas duas primeiras sessões, e, num certo sentido, a crítica das filosofias dogmáticas está terminada na primeira sessão, e na segunda ele trata especificamente da filosofia, da visão comum do mundo dele e das opiniões das pessoas comuns. Nos dois casos, ele está atacando, sobretudo, a visão comum que as pessoas têm do mundo, seja na sua versão promovida filosoficamente, seja nas afirmações ordinárias no seu contexto cotidiano, né? Nos dois casos, o Porchat acaba suspendendo o juízo também, né? Ele procura, sobretudo, desenvolver essa parte positiva. Ele quer construir um neopirronismo para além dessa mera crítica, né? De alguma maneira, o Descartes faz algo parecido. Descartes, na primeira meditação, levanta alguns argumentos, né? 2 ou 3, na verdade, pelos quais ele joga fora toda a história da filosofia. O Porchat faz algo similar. Ele usa o argumento do conflito das filosofias para jogar fora todos os dogmatismos, e, a partir disso, ele vai elaborar a parte positiva e construtiva da sua filosofia. A diferença é que a parte positiva do Descartes é, basicamente, uma teoria filosófica, uma teoria sobre o eu, uma teoria sobre Deus, né? Sobre a mente enquanto uma substância pensante. Depois tem uma teoria da fundamentação do método, uma teoria sobre a essência dos corpos, uma teoria sobre o conhecimento perceptivo do mundo físico, em suma, teorias filosóficas, uma forma de dogmatismo. A parte positiva e construtiva do neopirronismo não tem teoria, não é uma teoria, é uma prática. Quer dizer, como é que é possível viver se você suspender o juízo sobre tudo? Se, quando você diz é dia, quando você diz estou usando óculos, quando se diz eu estou sentado numa cadeira, essas afirmações, o cético, quando profere essas afirmações, quando ele afirma essas coisas, ele não pretende que isso seja verdadeiro, porque ele suspendeu o juízo sobre a verdade dessas afirmações. Mas como é possível viver? Para o Porchat, é possível viver, é possível suspender o juízo sobre todas as coisas, filosóficas e não filosóficas, né? Sobre todos os assuntos, sobre toda e qualquer afirmação, e, ao mesmo tempo, viver a vida, né? E essa foi uma objeção comum. Quer dizer, se os céticos suspendem o juízo sobre tudo, como é que, por exemplo, ele vai comer um pão se ele suspende o juízo sobre a afirmação o pão alimenta? Se ele está com sede, como é que ele vai beber água se ele suspende o juízo sobre a afirmação a água mata a sede? E assim sucessivamente. Parece que a vida se tornaria impossível se a gente suspendesse o juízo sobre todas as coisas, filosóficas e não filosóficas, né? Pois bem, o Porchat, então, ele defende a tese razoavelmente controversa entre os filósofos, aqueles que tratam do ceticismo, a tese de que é possível, sim, suspender o juízo sobre todas as coisas, que é o que a gente viu na parte negativa, na aula anterior, e uma vida prática, né? Como isso é possível? É isso que nós vamos ver. Eu acho que a resposta completa vai da seção 3 até a seção 10, mas hoje eu vou analisar da seção 3 até a seção 6, né? Porque nessas primeiras sessões ele dá a resposta de que não há nenhum problema, né?
E no parágrafo 3, ele dá uma analogia para explicar como que isso é possível, e depois, do 4 ao 6, ele dá uma resposta, digamos assim, mais filosófica, mais argumentada, né? Então, o que ele diz, basicamente, na seção 3? Ele diz que a posição do cético não é muito diferente da posição de um aluno de filosofia que já está, digamos, terceiro, quarto ano da graduação, ou que está fazendo a sua pós-graduação, que ele continua os seus estudos, mas ele não aceitou ainda nenhuma filosofia. Ele está aprendendo filosofia, ele está investigando a filosofia, ele está lendo o que os filósofos disseram e pensando as coisas que foram ditas pelos filósofos, né? Então, nesse sentido, o estudante de filosofia, ele ainda não optou por nenhuma filosofia, ele ainda não decidiu qual é a sua opinião, né, a esse ou aquele respeito, né? Ele continua lendo, tentando entender, examinando os argumentos. Pois bem, esse jovem estudante de filosofia não tem problema em continuar vivendo a sua vida, mesmo que ele tenha suspendido o juízo sobre todas as coisas. Tá certo? Até aí, digamos assim, é a seção 1 desse artigo. É muito fácil a gente entender que uma pessoa que não tenha nenhuma filosofia dogmática, que não aceitou nenhuma filosofia dogmática, possa continuar vivendo a sua vida. Mas a seção 2, ela dá um passo além. Ela dá um passo além, como a gente viu, eu sublinhei, né? Eu insisti nesse ponto, que o Porchat não suspende o juízo apenas com relação às doutrinas filosóficas, ele suspende o juízo sobre toda e qualquer afirmação, inclusive as afirmações das pessoas nas suas vidas comuns que elas levam no dia a dia, tá certo? E, de alguma maneira, o Porchat, aqui nessa seção 3, ele também considera isso, né? De alguma maneira, o jovem estudante ele já avançou suficientemente nos seus estudos para olhar para essa visão comum do mundo, para esse senso comum, com desconfiança. Também um aluno que já está no seu terceiro, quarto ano de filosofia, ou começando sua pós-graduação, também ele já sabe que muitas das opiniões que nós temos na vida cotidiana são erradas, são problemáticas, são questionáveis, né? Nós podemos colocá-las em dúvida. Então, isso também aparece aqui nessa seção 3. E, no entanto, embora esse jovem estudante não tenha ainda aceitado nenhuma filosofia como a verdadeira, esse jovem estudante também já olha para as suas opiniões comuns ou para as opiniões comuns das pessoas com desconfiança. E, mesmo assim, ele continua vivendo como sempre ele viveu, né? A suspensão universal do juízo, a suspensão do juízo sobre todas as coisas, filosóficas e não filosóficas, não leva a uma posição muito diferente do que essa do jovem estudante, porque o cético ele também continua investigando, tanto quanto o jovem estudioso continuará investigando, né? Porque o cético não pode, de uma vez por todas, dizer a verdade é impossível de ser descoberta. Essa não é a posição pirrônica. O sexto empírico explicitamente se distancia dessa posição, e o Porchat sabe disso muito bem. Ele não pode chegar e dizer a verdade não pode ser descoberta, é impossível descobrir a verdade. De alguma maneira, o cético tem que admitir que é possível que algum dia a verdade seja descoberta, né? Há uma diferença, entretanto, e isso aparece no parágrafo 5º aqui da seção 3ª, página 122 e até 123 do livro do Porchat, né? Onde ele diz isso justamente que eu acabei de dizer, dessa semelhança entre a posição de um jovem, né, estudante de filosofia e o filósofo, né? E o Porchat chama atenção para uma diferença, né? Não é tudo igual. Com relação à vida cotidiana, eu acho que
Para o Porchat, não há diferença. Com relação à investigação filosófica, há uma diferença. Embora o cético, maduro, experiente, suspenda o juízo sobre todas as coisas e não possa dizer que a verdade é impossível de ser descoberta, ele, de alguma maneira, não acredita mais que isso vá ocorrer, né? De alguma maneira, ele perde a esperança, ou pelo menos a expectativa de que um dia a verdade venha a ser descoberta, enquanto que o jovem filósofo, como ele ainda não é maduro o suficiente, não investigou tanto a filosofia, que ele ainda acha que vai encontrar, ele ainda tem essa esperança, ele tem a expectativa de encontrar. Então, há uma diferença, mas a diferença é muito mais na expectativa de vir a encontrar ou não a verdade do que com relação às ações na vida cotidiana. Do ponto de vista da ação da vida cotidiana, não havia muita diferença para o Porchat. Aqui tem um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, mais detalhado, né? Porque parece que não é apenas que um tem a esperança de encontrar a verdade, o outro não tem mais essa esperança, embora possa ocorrer, né? Parece que o jovem filósofo, não aquele que já se tornou um cético, que tem bastante experiência na filosofia, ele ainda deseja encontrar a verdade, ao passo que o cético mais experimentado, diz o Porchat, né? Ele tem outros horizontes. O Porchat não explica muito bem quais são esses outros horizontes, infelizmente. Mas ele diz outros horizontes que a verdade não habita. Então, a impressão que dá é que nesse outro horizonte do cético, embora seja possível encontrar a verdade, embora de alguma maneira ele continue investigando filosoficamente, não é só que ele não tem a expectativa de encontrar a verdade, embora ele possa vir a encontrar a verdade, mas parece mesmo que ele perdeu o desejo da verdade. Então, uma diferença fundamental entre o jovem filósofo e o cético maduro e experiente não é apenas que o primeiro tem a esperança de encontrar a verdade e o segundo tem pouca esperança, né, de encontrar a verdade, mas o primeiro ainda deseja encontrar a verdade, ao passo que o segundo parece que não deseja mais encontrar a verdade. Então, de alguma maneira, a suspensão universal do juízo levaria a ao abandono ou a perda do desejo de encontrar a verdade, né? Embora esse ponto não seja muito claro no texto, né? Mas, de qualquer maneira, no que diz respeito a viver a vida comum, o Porchat acha que a posição do cético maduro é praticamente a mesma de um jovem filósofo. Se o jovem filósofo não tem problema em seguir a sua vida no momento em que ele ainda não deu a adesão a nenhuma filosofia, mas ele já é capaz de suspeitar e questionar as opiniões comuns, se esse jovem filósofo não tem problema em levar a sua própria vida, o cético também não vai ter. Mas esse é um assunto muito importante, para o Porchat, pelo menos, né? Porque se essa objeção começou lá nos estoicos, perdurou durante muito tempo, o Hume retoma no século XVIII, e no século XX, o Burnet insiste nesse ponto, quer dizer, dado que essa objeção se repetiu à exaustão, é preciso respondê-la de maneira mais cuidadosa, mais longa, mais detalhada, né? E aqui vem algumas considerações, eu entro na seção 4 do texto, né, página 123, e aqui eu leio uma coisa porque eu acho muito curioso, né, o que o Porchat diz aqui. Ele pergunta, né, o que mudou para nós depois de termos suspenso renovadamente nossos juízos? Num certo sentido, caberia dizer que nada mudou. Claro que isso vem num certo sentido, nada mudou, em outro mudou, né? Mas, de qualquer maneira, é um pouco decepcionante a gente fazer uma crítica tão extensa, tão longa, durante anos,
das filosofias dogmáticas, né? Depois de tanto esforço, a gente suspende o juízo sobre todos os dogmatismos, inclusive, se o Porchat tiver razão, né? Não sei se tem, inclusive sobre os dogmatismos ou o dogmatismo das pessoas comuns, e nada muda, parece decepcionante. Por que tanto esforço, então? Por que tanto esforço se, no final das contas, nada muda? A gente esperaria que a suspensão do juízo sobre todas as coisas trouxesse um impacto maior, né? Então, essa maneira de apresentar é um pouco decepcionante, né? Do resultado que a suspensão do juízo tem sobre nós, né? Eu acho que a ideia do Porchat, acho não, é a ideia do Porchat que o fenômeno, em grego, phainomeno, talvez a melhor tradução, né? Eu já falei, é a experiência do mundo que a gente tem, continue a mesma. Eu posso suspender o juízo sobre a afirmação é dia, certo? E não afirmo mais que a frase é dia, quando pronunciada por mim nesse momento, ela é verdadeira. Ainda assim, continua me aparecendo que é dia. Quer dizer, a suspensão do juízo não atinge, não afeta como as coisas me aparecem, né? Continua me aparecendo que eu estou falando na frente de um computador, sentado numa cadeira de trabalho, que atrás de mim tem uma estante cheia de livros, e assim sucessivamente. A suspensão universal do juízo, ela atinge todas as afirmações, mas não atinge como as coisas aparecem para mim. Não atinge o fenômeno, não atinge a minha experiência do mundo. Mas o que é exatamente o fenômeno? Isso que resiste à suspensão do juízo, isso que resta depois da suspensão do juízo, né? É difícil dizer isso. Se eu entendo bem o que o Porchat está dizendo, já nesse primeiro parágrafo do 4, é explicado por ele. Ele diz assim: a epoqué em nada afetou, mas como poderia ter afetado o conteúdo, por assim dizer, imediato da minha experiência cotidiana. Então, o que é o fenômeno? O fenômeno é o conteúdo imediato da experiência cotidiana. É isso, digamos assim, se entende por fenômeno, o fenômeno, né? Então, se agora eu estou tendo uma experiência de que é dia, o conteúdo dessa minha experiência, ele pode ser expresso pela frase é dia, né? Quer dizer, a minha experiência tem um conteúdo e esse conteúdo pode ser expresso por uma frase. Eu vou voltar para isso aqui, né? É a ideia de conteúdo, né? O conteúdo imediato da experiência é o fenômeno, né? Aquilo que me aparece tem um conteúdo, né? Por exemplo, me aparece que é dia e não me aparece que é noite. Esse conteúdo é dia se distingue do conteúdo é noite, né? E por aí vai, né? Por exemplo, o conteúdo da minha experiência atrás de mim tem uma estante com livros, contrasta com outro conteúdo atrás de mim há uma estante vazia, ou atrás de mim não há uma estante, só uma parede branca, né? Então, os conteúdos se distinguem e a gente pode, obviamente, falar desses conteúdos, né? Podemos expressar esses conteúdos. Eu volto daqui a pouco, que esse é um ponto fundamental. Mas o importante era definir fenômeno como o conteúdo imediato da experiência cotidiana, né? E, para o Porchat, eles são irrecusáveis. Não depende de nós que a experiência apresente este ou aquele conteúdo. E é por isso que, um pouco mais abaixo, ele vai dizer que o fenômeno ele é dado, o que nos é dado. Essa afirmação aqui foi um pouco infeliz a maneira pela qual o Porchat fez, né? Eu acho que está claro o que ele quer dizer, né? Num certo sentido, o fenômeno não é dado. Num certo sentido, ele é construído. Mas, em outro sentido, ele é dado no sentido de que ele é irrecusável, que ele se impõe,
quando eu abro, por exemplo, eu fecho o olho, eu abro o olho, eu não escolho o que eu vou ver, certo? De alguma maneira, o mundo impõe a mim, né, uma certa experiência, né? Agora, por que que não é dado? Porque há toda uma crítica, uma discussão na filosofia do dado, a crítica, né, ao mito do dado, né? Alguns filósofos falam não há dado, só interpretação e por aí vai, né? O Porchat não tem essa ingenuidade do dado como algo absoluto. Por quê? Porque a noção de fenômeno é uma coisa relativa. Aquilo que aparece sempre aparece a alguém em uma determinada circunstância, né? E nós vamos ver agora um pouquinho que o fenômeno não é um dado puro, né? Em outro sentido, ele não é dado. Aí ele explica um pouco algumas características do fenômeno. Ele pode ser sensível ou inteligível. Então, por exemplo, se eu agora estou pensando no que o Porchat diz, né, há um conteúdo que é inteligível, que não é sensível, que nem é dia ou atrás de mim é um instante. São coisas que eu posso ver, né? Tem certas coisas que são pensadas por mim, e esse pensamento se impõe a mim. Se impõe a mim, por exemplo, que eu estou pensando agora em como explicar adequadamente as ideias do Porchat para vocês. Bom, explicar uma ideia é uma coisa mental, né? Por exemplo, explicar o que o Porchat entende por suspensão do juízo ou o que o Porchat entende por fenômeno, né? São coisas intelectuais e me aparece que o Porchat entende por fenômeno o conteúdo imediato da experiência, né? Ou então que o Porchat entende que por suspensão do juízo, uma suspensão sobre toda e qualquer afirmação filosófica ou não, etc. e tal, né? Então, os fenômenos podem ser sensíveis ou inteligíveis, ou, que é o que ele vai sustentar um pouco aqui, em parte inteligíveis e em parte sensíveis. Depois ele muda de opinião bem mais para frente na vida dele, mas aqui ele vai defender uma distinção de grau entre o que é fenômeno sensível e o que é o fenômeno inteligível, né? Agora, eu gostaria de comentar rapidamente essa ideia de que por que eu acho que, se num sentido o fenômeno é dado, em outro sentido o fenômeno não é dado. Isso está no parágrafo 6 dessa parte 4, em que ele diz assim, e eu vou ler porque é fundamental, essa passagem é fundamental. Em verdade, somos sensíveis ao fato de que o discurso parece permear toda a nossa experiência das coisas e misturar-se, em maior ou menor grau, a todo o fenômeno. Então, o fenômeno ele não é dado. De alguma maneira, o fenômeno ele é misturado ao nosso discurso, à nossa linguagem. Então, nesse sentido, o fenômeno não é dado. De alguma maneira, ele, ao aparecer misturado com a nossa linguagem, né, ou permeado pela linguagem, de alguma maneira, a nossa linguagem, o discurso humano, sendo, né, o fenômeno sendo relativo à nossa linguagem, ele não é dado. De alguma maneira, nós ajudamos, né, nós temos uma certa contribuição naquilo que aparece, né? Continuo lendo. Poderíamos, talvez, dizer mais. Quer dizer, não é apenas que o discurso permeia ou se mistura a todo o fenômeno. A gente pode dizer mais. O que é esse mais? Dizer que ele representa um ingrediente constitutivo de todo o campo fenomênico, por assim dizer. Veja, ingrediente constitutivo, essa expressão é chave. Quer dizer, o fenômeno não é só dado, ele é constituído, em parte, pela linguagem, pelo discurso humano. Então, ele não é dado, num certo sentido, ele é, ao menos em parte, construído também. E construído por nós, seres humanos, quando a gente inventa e desenvolve ao longo dos milênios uma certa linguagem. Ou quando a gente, na nossa infância, aprende uma determinada linguagem, por exemplo, o português, e a gente aprende a dizer. Lembra quando eu estava falando agora há pouco que o conteúdo, né? Está aqui a frase, né? Está aqui, ó.
O conteúdo imediato da minha experiência cotidiana é o fenômeno, mas o conteúdo imediato da minha experiência agora é, por exemplo, que é dia. Então, a linguagem do português, que tem o verbo ser, né, é, e a palavra dia, por oposição à noite, eu formo a frase é dia, e o conteúdo dessa minha experiência, em parte, ele é constituído pela nossa linguagem, isto é, pela frase do português é dia. Do mesmo modo, a minha experiência imediata de que há uma estante cheia de livros atrás de mim, né? Imediata porque eu vejo na tela do computador, né? Ou imediata quando eu me viro e percebo, né? A ideia de livro e de estante são palavras que nós inventamos num certo momento da história do ser humano, começamos a fazer estantes, a imprimir livros. Então, o fenômeno não é dado, né? Ele é, de alguma maneira, constituído por certas palavras do português, né? E que, de alguma maneira, permitem, então, que esse conteúdo, né, seja formado, em parte, a partir da nossa linguagem. Certo? Não é apenas que está permeado ou misturado, mas ele é constituído por isso. Então, não é dado. Né? O Porchat não cai no mito do dado. E ele termina dizendo, né, fazendo alusão a uma tese clássica na filosofia da ciência, por isso mesmo não objetaremos aos que dizem ser toda observação impregnada de teoria. Tá certo? Então, não é um dado. Todo dado está impregnado por uma teoria. Tá certo? Isso aqui é muito importante. Depois, também, uma coisa muito importante, os fenômenos não são individuais, eles são sempre relativos a uma pessoa, porque o que aparece a alguém, mas o mesmo fenômeno pode aparecer a muitas pessoas. Isso é, todos vocês também estão vendo uma estante cheia de livros atrás de mim. Isso não é uma coisa que me aparece só a mim, Plínio. Aparece a todos nós. Né? Ou se a gente tivesse uma sala de aula, poderia aparecer que há uma lousa, né? Ou que a porta está aberta. São coisas que aparecem a mais de uma pessoa e, portanto, são fenômenos comuns. A noção de fenômeno comum vai ser muito importante no neopirronismo, né? Porque, ao contrário do Descartes, em que a coisa aparece em torno de um sujeito, de uma mente, né? Que é uma substância pensante, separada do mundo, etc. e tal, isso a gente vai ver na próxima aula, o neopirronismo resiste a essa subjetivação do fenômeno, a ideia de um fenômeno privado e individual. Né? Eu vou pular um pouco mais e só vou ler a última frase para insistir nessa ideia, né, de que o fenômeno é, e ele diz, né, que ele, Porchat, vai chamar de fenômeno o conteúdo mesmo de nossa experiência, que se subtrai de espontânea necessidade ao escopo da epoqué. Né? Então, ele repete essa ideia que eu estou insistindo aqui, que é fundamental. Né? O fenômeno é o conteúdo da nossa experiência. Conteúdo esse que se impõe a nós, não é voluntário, ele é imediato, e, portanto, ele parece dado, ou ele é dado num certo sentido, mas, em outro sentido, não é imediato. Em outro sentido, ele é constituído, ou pelo menos permeado pela linguagem, isso é, esse conteúdo do que nos aparece. Quer dizer, a experiência só pode ter esse conteúdo porque nós dispomos de uma linguagem. E se a gente não dispusesse de uma certa linguagem ou de um certo discurso, nós não teríamos esse fenômeno ou essa experiência que a gente tem do mundo. Só pode ter a experiência com o conteúdo, essa é uma estante, né? Ou atrás de mim é uma estante cheia de livros, só pode ter uma experiência com esse conteúdo seres humanos que dominam os conceitos estante e livro, porque um ser vivo, né, um ser humano que não domina o conceito de estante e de livro, não terá a experiência, essa estante está cheia de livro, vai ter uma experiência diferente da nossa, não sei qual seria, mas enfim. Né? Passo para o parágrafo 5, desculpa, para a seção 5,
página 125, onde o Porchat, então, vai traçar uma distinção entre o fenômeno e aquilo que se diz sobre o fenômeno. Essa seção 5 também é fundamental, é muito complexa, é muito difícil explicar rapidamente tudo que está em jogo, mas eu vou tentar ser breve, claro e didático aqui, né? O fenômeno, a gente acabou de ver, ele tem um certo conteúdo, e esse conteúdo não é independente do discurso ou da linguagem. Então, de alguma maneira, a linguagem até é um ingrediente constitutivo do fenômeno. Nesse sentido, é como se a linguagem estivesse dentro do fenômeno, né? Ou, se vocês quiserem, coisa que eu já falei e agora vai ficar claro, por exemplo, eu tenho aqui a experiência de que atrás de mim há uma estante cheia de livros. Essa experiência depende da nossa linguagem, que tem as palavras estante, livros, e que permite a gente dizer, né, atrás de mim há uma estante cheia de livros. Ora, o conteúdo dessa experiência é expresso pela frase atrás de mim há uma estante cheia de livros. Ou o conteúdo da minha experiência, quando eu olho para fora, por exemplo, dizer é dia. E o conteúdo é expresso pela frase é dia, certo? Então, as afirmações, elas são entendidas como expressões do conteúdo daquilo que me aparece. Expressões do conteúdo da minha experiência. Nesse sentido, as afirmações são meras expressões, e aqui meras talvez seja importante, né? Porque elas podem ser expressões e algo mais. Mas aqui parece que o Porchat está entendendo que elas são meras expressões do conteúdo. Elas não dizem algo do fenômeno. Elas expressam o conteúdo do fenômeno, mas elas não dizem algo sobre o fenômeno. Então, vamos distinguir entre a linguagem que constitui o fenômeno, que, num certo sentido, estaria dentro do fenômeno, de um discurso que está fora do fenômeno e fala algo sobre o fenômeno. Tá certo? Né? Isto é, esse discurso que estaria fora do fenômeno e fala do fenômeno aparece aqui no Porchat como a ideia de que há uma interpretação filosófica do fenômeno. Então, tem o discurso, a linguagem, entendido como uma interpretação filosófica dele, porque às vezes essa interpretação pode ser da pessoa comum, pode não ser só. O dogmatismo não está restrito ao filósofo para o Porchat. Então, essa interpretação filosófica do fenômeno, que é dizer algo do fenômeno, é algo que os dogmáticos fazem, seja o dogmático filósofo ou pessoa comum. Esse é um tipo de discurso. E esse tipo de discurso que fala do fenômeno, ou sobre o fenômeno, ele é diferente do discurso que exprime o fenômeno. O discurso que exprime o fenômeno é aquela frase que expressa o conteúdo do fenômeno e que, ao expressar o conteúdo do fenômeno, de alguma maneira, é um ingrediente constitutivo, é justamente o que permite que a gente tenha a experiência que a gente tem, né? Isso é fundamental, a gente entender que o discurso, a linguagem, tem duas relações diferentes com o fenômeno. Uma é expressiva, quando, então, a linguagem permite que a gente tenha a experiência que a gente tem, porque ela permeia, ela está misturada, ou ela até constitui a experiência que a gente tem. E um segundo tipo de linguagem, que é a linguagem dogmática, que é a linguagem que vai, então, falar sobre o fenômeno, né? Ou é o que os filósofos dogmáticos dizem do fenômeno, algo externo ao fenômeno, né? Quando se entende a linguagem de maneira expressiva, que é a maneira pela qual o Porchat entende, né, a linguagem, como o neopirrônico entende a relação da linguagem com o fenômeno, ele vai dizer que a gente entende o verbo ser, como aparece, ou melhor, precisando, é como se disséssemos, aparece-nos que o mel é doce,
aparece-nos que tal fato foi simultâneo com aquele. Quer dizer, então, o verbo ser, para o neopirrônico, tem dois significados muito diferentes. Conforme a gente está pensando a linguagem como mera expressão do conteúdo do fenômeno, ou a linguagem como sendo algo que diz algo do fenômeno, ou a linguagem que o filósofo usa para falar sobre o fenômeno. O cético, então, neopirrônico, pode entender o como aparece. Então, o mel aparece doce. Não é uma afirmação. A ideia é que o uso expressivo da linguagem não é um uso afirmativo da linguagem. Aqui eu acho que, deixar um pouco claro para vocês, eu acho que o Porchat tem uma certa ambiguidade aqui nesse texto. Porque, então, de alguma maneira, toda afirmação é assim, é dia, a estante está cheia de livros. De um modo geral, nós estamos fazendo uma série de afirmações, mas o cético suspendeu o juízo sobre toda e qualquer afirmação. Então, ele vai entender aquilo que parece ser uma afirmação, por exemplo, o mel é doce, como algo que expressa o conteúdo da experiência que ele tem. Isso é, quando a gente põe o mel na boca, e esse é um fenômeno comum, embora não universal, mas é um fenômeno comum, aparece a muita gente. Isso é, muita gente, quando põe o mel na boca, sente a doçura. Então, nesse sentido, o mel é doce, isto é, o mel aparece doce para nós, porque não dá para fazer uma afirmação, porque o cético suspendeu o juízo sobre todas as afirmações. Então, resta que tipo de linguagem? Uma linguagem expressiva, uma linguagem que expressa o conteúdo da nossa experiência, e o conteúdo da nossa experiência, quando a gente põe o mel na boca, é de que o mel é doce. Ora, como não é uma afirmação, então o cético substitui o verbo ser pelo verbo aparecer. Então, o cético diria, o mel aparece doce. E, nesse sentido, ele não faz afirmação nenhuma, porque ele suspendeu o juízo sobre toda e qualquer afirmação, inclusive essas triviais do dia a dia. Eu estou tomando café da manhã, eu ponho o mel na boca, e sinto a doçura do mel e digo, o mel é doce. Estou dogmatizando? Sim, diz o Porchat. Se você é um cético, você suspende o juízo sobre a afirmação o mel é doce, você tem que dizer de maneira consistente, dizer o mel aparece doce. E isso é suficiente para viver. Tá certo? Se você quiser comer uma coisa doce, coma o mel. Por quê? Porque o mel aparece doce. Você não precisa dizer o mel é doce. O açúcar adoça e o sal salga. Se você quiser salgar, basta que o sal apareça salgado, basta que o açúcar apareça doce para você se organizar e viver na sua vida. Não é preciso dizer o açúcar é doce, o sal é salgado. Você pode suspender o juízo e o mero aparecer das coisas é suficiente para você viver. Certo? Então, é fundamental fazer essa distinção entre um discurso dogmático, que é afirmativo, e o discurso cético, que seria expressivo. Mas aqui eu acho que tem uma nuance que para mim, é fundamental, que eu acho que está no Porchat, mas que talvez ele não seja suficientemente claro, porque, veja, eu vou ler de novo. Entendemos como aparece, ou melhor, precisando. Então, agora ele vai dar uma explicação dessa linguagem cética, do discurso cético por oposição ao discurso dogmático, que é ainda melhor. Aí ele fala assim, é como se disséssemos, aparece-nos que o mel é doce. Veja, aparece-nos que. Então, isso é a nossa experiência, aquilo que nos aparece. E isso que nos aparece tem um conteúdo. Como é que eu expresso o conteúdo? É como eu já tinha dito para vocês e vocês não tinham se dado conta da importância, mas agora vocês vão se dar conta da importância disso. O conteúdo de uma experiência, com frequência, ele é expresso na forma de uma afirmação. Se eu ponho mel na boca e aí se produz a doçura na minha boca, tá certo? Eu posso dizer de maneira não afirmativa e meramente expressiva, o mel aparece doce. Mas é melhor se eu disser assim, aparece-nos que o mel é doce. Isto é, o conteúdo daquilo que me aparece é dado por essa frase
declarativa, por essa afirmação, o mel é doce. Então, de alguma maneira, dentro do domínio do que aparece, dentro do domínio da nossa experiência, o Porchat reintroduz as afirmações. As afirmações expressam o conteúdo dos nossos fenômenos, da nossa experiência. Certo? Então, isso traz uma ambiguidade dizendo assim, bom, e as afirmações que expressam o conteúdo da nossa experiência? O cético suspende o juízo com relação a elas? Não, não suspende. Ele só suspende o juízo com relação às afirmações que pretendem dizer algo do fenômeno, que pretendem falar algo sobre o fenômeno. Mas não há suspensão do juízo das afirmações que expressam o conteúdo dos fenômenos. Esse é um ponto-chave fundamental, eu acho, para entender o Porchat, que, infelizmente, ele, a meu ver, não foi suficientemente claro. Eu acho que está dito, mas talvez precisasse expressar, precisasse elaborar isso de uma maneira um pouco mais clara, né? Então, no final aqui do parágrafo 2, ele vai dizer, olha, que a gente se permite usar a linguagem corrente dos homens, nela dizendo quanto nos aparece. Então, usar a linguagem corrente dos homens significa usar afirmações, porque os homens, os seres humanos, usam afirmações o tempo todo na vida cotidiana. E você pode dizer o que aparece. Nós podemos dizer o que nos aparece sendo céticos. E como é que nós dizemos o que nos aparece? É expressando o conteúdo do que nos aparece. E a melhor maneira de fazer isso, se não a única, é por meio de afirmações. Certo? No entanto, parágrafo 3 aqui, dizemos que nosso discurso não é tético, como é o discurso dogmático, porque este põe como real aquilo que diz. Mas o cético não põe como real aquilo que ele diz, ele apenas expressa a sua experiência. Né? Então, um pouco mais abaixo, aqui no parágrafo 3, ele fala, mas para nós, que questionamos a pretensão apofântica do discurso, isso é, a pretensão de dizer verdades, que fomos levados à epoqué, isso é, a suspensão do juízo por esse questionamento, o discurso é, e veja aqui, mera expressão de nossa experiência. Ela diz o seu conteúdo quanto o que aparece. Mera expressão. Portanto, num certo sentido, quando eu expresso o conteúdo, por exemplo, atrás de mim é uma estante cheia de livros, ou quando eu expresso o conteúdo de outra experiência, é dia. Essas afirmações que expressam o conteúdo, elas não se pretendem falar do real, né? Dizer que, além de aparecer, também é verdade, ou também é real, tá certo? Então, é curioso que há um uso reservado para a afirmação, mas essa afirmação é entendida, e aqui eu insisto, como mera expressão. Porque, para mim, Plínio, e aqui é a minha opinião, depois a gente pode discutir em outros lugares isso, eu acho que, de fato, é a expressão. Mas eu não acho que seja mera expressão. Eu acho que, além de ser uma expressão, é uma afirmação que pode ser verdadeira ou falsa e que, de alguma maneira, expressa a realidade de ser dia lá fora ou da estante aqui atrás, se ela está cheia de livros ou ela está sem livros, né? Ou está vazia. Enfim, tem muitas coisas para discutir, só que antes de começar a discutir, a gente tem que entender direito o que o Porchat está querendo dizer. Então, ele reserva, sim, um lugar para afirmação, mas essa afirmação ela é entendida como a mera expressão da nossa experiência. Por quê? Porque a experiência tem um conteúdo que foi constituído, digamos assim, em parte pela linguagem, e é justamente por isso que é possível expressar por afirmações o conteúdo. Tá certo? A seção 6, eu vou passar muito rápido por ela, eu acho que ela é meio fácil de entender. O que o Porchat está querendo dizer é que as controvérsias filosóficas pouco ou nada afetam a nossa experiência ou esse conteúdo da nossa experiência. Isso é a nossa experiência comum, por exemplo, e o exemplo que ele dá é de um bando de filósofos tomando chopp, não é preciso dizer que o Porchat gostava de tomar chopp e gelado, né?
Essas descrições ou essas expressões do conteúdo dos fenômenos comuns são expressões que todos nós usamos. Quer dizer, de um modo geral, a gente está de acordo em dizer quando um chopp está quente ou quando um chopp está frio, né? Pode ter um caso intermediário, está esquentando, ainda não está quente, mas, de um modo geral, a gente pode e, de fato, a gente tem, por exemplo, esses outros exemplos são mais fáceis, né? Atrás de mim é uma estante cheia de livros, ou é dia, não importa a doutrina filosófica de alguém, ou se ela não tem doutrina nenhuma, como o cético, na hora que nós vamos, então, expressar o conteúdo da nossa experiência, a gente usa as mesmas frases, até porque, com frequência, o conteúdo da nossa experiência, a nossa própria experiência, ela é constituída por essa linguagem que nós compartilhamos e usamos as mesmas palavras e as mesmas frases. Então, a gente acaba usando ou expressando os fenômenos, quando eles são comuns, da mesma maneira, usando as mesmas frases, né? Então, e isso, de alguma maneira, então é possível, para terminar, viver sem afirmar e suspendendo o juízo sobre todas as afirmações, se a gente entender a linguagem dessa maneira e a relação da linguagem com o fenômeno, e para terminar, então, quer dizer, se o critério da ação na vida cotidiana é aquilo que nos aparece, a gente pode viver tranquilamente, pode usar a linguagem como todo mundo, pode inclusive fazer afirmações, desde que essas afirmações sejam entendidas como meras expressões da nossa experiência, isso é, elas verbalizam o conteúdo da nossa experiência, até porque a experiência que a gente tem do mundo, ela é, em parte, constituída pela linguagem. Nós, seres humanos, né, maduros e adultos, temos uma experiência que é inseparável da linguagem que a gente usa. Eu acho que eu já falei bastante, eu comentei aqui do 3 ao 6, espero ter sido útil para vocês, e depois eu volto com uma outra aula sobre o 7 ao 10. Tá bom? Então, até lá.